pessoal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão conseguindo driblar a situação aí, esse problema de saúde pública mundial? Espero que vocês se cuidem, hein? Pessoal, é o seguinte, nós estamos dentro da nossa disciplina, que é o método e a prática da geografia na sala de aula. E eu sempre tenho essa preocupação de transformar a geografia em algo mais prazeroso para os alunos. Eles não possuem o nosso amadurecimento e, por conta disso, eles sempre acham que existem disciplinas melhores ou piores uma do que a outra. Isso é uma praga, isso é um problema que vem nas escolas no Brasil. Eu não sei datar, eu não sei quando, mas pelo menos 40 anos tem isso, porque é mais ou menos o tempo que eu tenho de sala de aula. E esse problema é tão sério que faz com que algumas disciplinas, como geografia, seja tratado com muita irresponsabilidade. Então eu pensei alguns tópicos aqui para a gente refletir. Eu vou ler. E esses slides estão à disposição de vocês, depois eu colocarei à disposição de vocês, para vocês não se preocuparem em anotar absolutamente nada, certo? Eu vou ler e vou comentar com vocês. Antes de mais nada, quando eu era estudante de geografia, uma vez conversando com o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, num congresso de geografia que ocorreu em 1978, em Fortaleza, lá no Ceará. Tá certo, antes de mais nada, em 1978 eu estava no ensino médio ainda, mas o congresso foi em 78, mas o livro saiu publicado em 81 pela Universidade de São Paulo. E eu sempre tive uma admiração muito grande pelo professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, que é considerado o papa da climatologia brasileira. E ele tem uma frase no livro dele, quando ele faz um balanço de toda a produção geográfica para esse congresso em Fortaleza, que ele diz o seguinte, que não se tome técnica por método, que não se coloque o problema tangencialmente pelo prisma do purismo, da investigação científica, que não se queira ver a geografia como um campo de conhecimento especialmente diferente dos outros. Ele pede para que os geógrafos não vejam a geografia como um campo diferente dos outros. Aí, no final do trabalho dele, do livro dele, ele coloca uma nota. Como a Escola de Samba Carioca Acadêmicos do Salgueiro, a geografia parece adotar o lema, nem melhor nem pior do que as outras, apenas uma escola diferente. E aquilo me marcou profundamente, porque você imagina só, um estudante, né, ficando de frente, conversando com um dos maiores nomes da geografia do Brasil e do mundo, de repente uma frase que me marcou profundamente. Foi aí que eu percebi que a geografia, ela não é realmente melhor do que as outras, mas ela é uma ciência que complementa as outras ciências. E essa complementação é essencial para o aluno. O problema é como essa ciência está chegando até a escola. Esse que é o grande dilema, certo? Nesse mesmo trabalho, o Carlos Augusto, ele tem um parágrafo no texto que vocês me dão licença para eu ler e para a gente depois fazer alguns comentários. Repensar a geografia como um ramo universal do conhecimento humano e da investigação científica, sobretudo como um meio mais seguro de atingir a versão universal. Mergulhar a fundo em nossa própria prática de investigação, descobrir o teor do nosso pensamento geográfico, avaliar criticamente nossa produção, e ver como, à luz das nossas ideias e perspectivas de povo e de cultura, os nossos valores e ideologias têm contribuído a definir o caráter da geografia feita por nós. Seriam aproximações extremamente necessárias para atingir algo mais substancioso. O que o Carlos Augusto quis dizer com isso? Que você precisa fazer uma verificação muito crítica de tudo que está sendo produzido dentro da geografia, assim como os demais ramos do conhecimento humano. E fazer essa visão crítica de tudo que é produzido é essencial para você imaginar ou para você fazer um levantamento de quantas produções no Brasil ou no mundo são desnecessárias.
Quantos trabalhos que já foram feitos e nunca saíram das prateleiras das universidades, nunca chegaram até as nossas escolas. Então, a universidade fica distanciada e fica longe da sala de aula. Então, o professor que está ministrando a aula, muitas vezes ele não tem como ir atrás desse conhecimento. E o livro didático, por sua vez, muitas vezes, tem aquele padrão, tá, mínimo necessário, e o professor, por falta de tempo, ele passa o mínimo necessário para os alunos. E esse mínimo, às vezes, completamente desconectado da realidade em que ele vive. Então, realmente é muito importante, né? A gente fazer um levantamento de tudo isso. A disciplina de geografia é extremamente importante no processo formativo de um indivíduo, pois a partir dele compreendemos melhor as formas com que o ser humano constrói o seu espaço e transforma a natureza. Vocês já perceberam a quantidade de informações que os jornais, a televisão, a internet divulga diariamente de desastres naturais ou de desastres provocados pelo próprio homem? Como que nós estamos passando isso para o cotidiano da nossa escola, para o cotidiano dos nossos alunos? Né? Teve um momento da geografia nos anos 70, por exemplo, que quem trabalhava com geografia física, não descartava geografia humana. E quem produzia geografia humana não descartava geografia física, mostrando a falsa dicotomia entre a geografia física e da geografia humana. Será que esse momento, será que essa ruptura continua existindo? É da gente perceber, é da gente pensar. Além disso, é a partir das aulas de geografia, dos ensinos fundamental e médio, que as pessoas constroem suas primeiras noções sobre economia, política, relevo, cidades, meio ambiente, entre outras importantes questões sociais. Por que é no ensino fundamental e no ensino médio? Porque é justamente onde o aluno tem aquela carga horária, que ele começa a conhecer todas as áreas do conhecimento humano. E se aquilo não for bem trabalhado, o aluno, infelizmente, ele vai ter aversão, no nosso caso, à geografia. Sabe essa desconexão dos ramos da geografia? Né? Chuva é chuva, relevo é relevo, vegetação é só vegetação, transporte urbano é só transporte urbano. E essa desconexão, essa falta de ligação é um desastre para a geografia. Entretanto, a maioria dos alunos não demonstra interesse em aprender geografia. É visto por parte dos educandos como uma aula chata. Por que é uma aula chata? Eu já comentei com vocês que, na maioria das vezes, os livros didáticos, vocês serão futuros professores, separa o que na prática não dá para separar. Então você vê um estudo só de cidades, você vê o estudo só da etnia, você vê um estudo exclusivamente da vegetação. Não há essa harmonia, não há esse casamento de informações que, infelizmente, destrói a geografia. Por isso que é uma disciplina chata. Né? O professor de matemática, por exemplo, ele pode levar o cálculo dele na construção de uma ponte. Aí o aluno, por incrível que pareça, ele consegue perceber que aquele cálculo de matemática foi utilizado na construção de uma ponte ou na construção de uma casa. E o que nós estamos fazendo para levar o conhecimento da geografia para o nosso cotidiano? Por que a matemática não é uma disciplina chata? Ela pode ser difícil, mas não é chata, e no nosso caso pode ser uma disciplina chata. Nessa perspectiva, se faz necessário que o professor de geografia busque alternativas pedagógicas que ofereçam atrativos. Então, sair da sala de aula para o campo. Né? Está mostrando rochas? Mostra o paralelepípedo na rua.
Está estudando rocha? Mostra a fachada externa de algum imóvel no bairro em que está localizada a escola. Né? Chama o professor de química para mostrar qual a composição química da tinta que foi utilizada na pintura externa da casa. Complemente química com geografia. O aluno vai perceber que a química não é nem melhor nem pior do que a geografia, como o Carlos Augusto mencionou em relação a acadêmicos do Salgueiro. Eu coloquei, né, aqui, entre aspas, um geógrafo, Yves Lacoste, francês, que diz o seguinte: um estudo de representação espacial bruto, sem preocupação em estabelecer relações com fatos ou ações que interessam à vida e ao desenvolvimento das coletividades humanas, não é um estudo geográfico, mas pode ser utilizável pelo geógrafo. Então veja só, se você não faz essa inter-relação entre os demais ramos que compõem, todos os ramos que compõem a geografia, isso não é fazer geografia. A geografia ela só é uma ciência bem trabalhada se você coloca no mesmo contexto, no mesmo espaço, geografia física, geografia humana, geografia econômica, sem cada item, sem cada setor perder a sua identidade. Certo? É isso que nós temos que trabalhar dessa maneira. Alguns mecanismos para transformar a aula de geografia em uma coisa mais leve, algo mais saboroso, né? Se é que nós podemos dizer assim. Iniciar a aula fazendo uma introdução do assunto a ser abordado e dos objetivos a serem alcançados. O que eu quero alcançar com o aluno? O que eu quero que o aluno aprenda com isso? Se eu estou falando sobre o solo, o que eu quero? Qual que é a importância do solo? Produção de alimento? Ótimo, então eu vou contemplar a produção de alimento. Né? Se eu tiver que falar sobre geografia dos transportes, fazer um levantamento no município, né? Quantos por cento da população daquele município depende do transporte coletivo? E por que não tem transporte rodoviário? Por que não tem transporte hidroviário? Aí eu faço um gancho com o professor de história para mostrar por que os demais meios de transporte não vingaram naquela região do país. Relembrar o assunto da aula passada para que haja uma ligação entre os conteúdos. Né? Fazer essa ponte entre o que foi trabalhado na aula anterior com a aula presente. A utilização de PowerPoints, vídeos, jornais, revistas e músicas são importantes instrumentos para a fixação de conteúdos. Eu já passei várias experiências nesse contexto. Os resultados foram muito positivos. Né? Até hoje eu me encontro com alunos da rede pública, lá nos anos 80, que vocês fariam. O senhor se lembra quando o senhor mostrou aquela canção da Maria Bethânia, Carcará? Toda vez que eu ouço a Maria Bethânia cantando Carcará, eu lembro do senhor. Eu falei assim, e por que eu cantei Carcará? Porque nós estávamos estudando a pobreza do Nordeste. Eu não dispunha na época uma maneira melhor de apresentar, de contextualizar a miséria do Nordeste. Me veio na cabeça Maria Bethânia e os alunos se lembram. Olha como que eles aprenderam. Através de uma canção, de um show dos anos 60, em plena ditadura militar. Tá? Isso é só um exemplo. Vocês fazem isso. Eu tenho certeza que vocês já fazem isso na sala de aula. Continuem fazendo. Incentivos à leitura, uma vez que a mídia tomou o lugar da mesma, a realização dos trabalhos dirigidos em grupo. Por que a leitura? Né? Eu realmente sou velho. Né? Eu gosto do papel. E os alunos trabalham muito bem hoje com as ferramentas da informática, enfim. Só que o que eu vejo no meu dia a dia, que o aluno lê a manchete da reportagem. Ele não se preocupa em ler a reportagem como um todo. Então ele tem uma visão muito superficial do fato. E isso não é bom. A minha geração lia jornal, lia a revista, lia Helena. Imagina, eu li Helena de Machado de Assis na quinta série. Quando um aluno de quinta série hoje lê Helena? No entanto, eu vejo alunos hoje da terceira série do ensino médio lendo Helena, o resumo. Então a interpretação que eles possuem do livro
Está muito aquém da minha quinta série. Então, vejam só, até que ponto essa leitura superficial vai chegar a alguma coisa. Então, incentiva a leitura mesmo. Tem tanta coisa boa, tem tantas revistas especializadas. Procurem e usem isso na sala de aula. O provimento das aulas de campo, conhecidas como atividades extra-classe, fornece um grande potencial para a aprendizagem, pois se trata da prática, do real e da experiência. Para você fazer a aula prática, você precisa trabalhar muito bem os conceitos básicos. Uma vez trabalhado todos os conceitos ligados, associados àquele assunto, vale a pena levá-los até o campo. Né? Fica difícil, por exemplo, quando você não tem determinadas situações no seu dia a dia. Por exemplo, como que um professor de geografia vai me explicar um vulcão em atividade se o Brasil não tem um vulcanismo ativo? Então, nesse caso, você recorre a filme, a qualquer coisa, qualquer recurso pedagógico que a internet tem, o aluno vai perceber o seu interesse e ele vai começar a perceber que a geografia não é uma disciplina decorativa, ela é uma disciplina descritiva e explicativa. Você descreve, mas você tem que explicar. O que vale mesmo é a criatividade do professor. Uma vez que cada um possui um estilo próprio, não existe uma maneira padrão de se ensinar. Isso não existe mesmo. Né? Quantas experiências bonitas, bem vivenciadas que nós temos aí no nosso cotidiano. Professores que conseguem fazer muita coisa com o mínimo de recurso. Por quê? A pessoa parou, se preparou, tem um objetivo a alcançar. E o mais interessante, o aluno percebe a angústia do professor. Ele percebe a angústia do professor. Né? Isso me lembrou o livro do professor Carlos Augusto, de Figueiredo Monteiro. Eu fui buscar o livro que estava lá na sala e eu pedi para os meus assistentes de produção me ajudarem, né? Porque vocês sabem que eu não trabalho muito bem com isso. Eu adoro papel. E aí o Carlos Augusto, nesse livro lindo, né? Tá desmontando tudo, porque é tão velho tanto quanto eu. Ele diz assim: talvez ao lê-las, o trabalho, né? Os alunos entendem que o estado de irritação e quase angústia que eles podem facilmente notar no professor resulta não de um desinteresse por eles, mas da atual sensação de impotência em oferecer-lhes algo melhor. O que vem a ser, embora sob estranha máscara, uma prova de amor aos alunos e de fidelidade à geografia. Né? Então, essa angústia, o aluno percebe, mas ele vê isso com muito carinho, ele vê isso com muito prazer. Quando o professor procura fazer o lado dele, né? Complementar as deficiências. Pense nisso. Alguns mitos pedagógicos no ensino de geografia. Né? Essa palavra mito está muito estranha nos dias de hoje, mas, enfim, vamos lá. Conhecer alguns mitos existentes no contexto do ensino de geografia pode ser útil para ajudar o docente dessa disciplina e a aprimorar suas técnicas didáticas. Por que mitos? Muitas vezes, assim, o professor aprendeu errado e deu continuidade a esses erros de como trabalhar a ciência. Isso acontece na geografia, na matemática, na física, na química, em todas as áreas do conhecimento. Né? Por exemplo, eu não tive professor de matemática. Então eu não consegui perceber a beleza da matemática. Mas eu tive ótimos professores de geografia que me despertaram para a ciência geográfica. Né? É importante lembrar que boa parte dos alunos não se identifica com essa disciplina, simplesmente por não compreender verdadeiramente do que ela trata, dos seus objetivos e de sua validade cotidiana. Né? E quem é que não consegue fazer essa ponte? É o professor. Tá? Aproveitem
os recursos que vocês trabalham também, tudo que existe hoje disponível, tudo, façam a parte de vocês. E nós já comentamos isso na sala de aula. Bom, pessoal, eu captei algumas inverdades existentes a respeito da disciplina de geografia, elencados pelo professor Rodolfo Alves, né? Então ele menciona o seguinte: a geografia é uma disciplina decorativa cuja função é apresentar o nome dos países com informações como capitais, moedas e idiomas. Meu Deus, o que é interessante para um professor de geografia exigir que o aluno decore o nome do país, o nome da capital? Isso é tão normal, é uma situação tão comum no nosso dia a dia, que tem alunos que vêm perguntar: olha, professor, meu pai gostaria de saber quando que nós vamos decorar os países da Europa e suas respectivas capitais. E eu não sei o que responder, porque longe de mim perfeição não é nada disso. Mas olha que dificuldade que o pai desse aluno coloca a escola, digamos assim. O que interessa para o aluno saber que a capital da França é Paris? Tudo bem. Agora, qual seria o certo? Você contextualizar Paris dentro do processo histórico. Por que ela foi selecionada como capital da França? Né? Trazer fotografias, trazer o processo histórico, contexto cultural da Cidade Luz. Aí sim o aluno vai automaticamente guardar que a capital da França é Paris, mas num outro contexto, né? Mostrando os museus, mostrando as ruas bem planejadas, mostrando o clima temperado, continental, enfim, mostrando o clima temperado oceânico, mostrando o clima mediterrâneo, mostrando tudo o que acontece ao mesmo tempo. Paris virá na cabeça dele automaticamente. Então, olha o que ele diz. Na realidade, conhecer os países, bem como as principais cidades do mundo, é sem dúvida relevante. Saber que o dólar é uma moeda importante, assim como o euro, também. O mesmo acontece com informações sobre diversos lugares do mundo, a localização dos blocos econômicos e dos continentes, né? Vocês já imaginaram o professor mostrar a importância que Paris hoje tem dentro da União Europeia? Automaticamente Paris vem à sua cabeça e ele está contextualizando Paris, que é uma cidade importantíssima, né? Dentro de um contexto maior, que são os blocos econômicos. Isso é bárbaro, isso é formidável. No entanto, é um equívoco considerar que essas informações devem ser abordadas da forma decorativa, sem reflexão e sem uma sistematização teórica e metodológica. Né? Em que momento que ele foi selecionado? Por quê? Qual a origem? O que significa o nome da cidade? De onde formou? De onde veio? Né? O correto é que, à medida que os estudos sobre os diferentes temas de geografia forem sendo ministrados, essas informações passem a ser obtidas de forma contextualizada. Ou seja, melhor do que ensinar as capitais do mundo é aprender o nome delas durante aulas sobre urbanização, formação de centros industriais, entre outras questões. Faz um trabalho em parceria com o professor de História. Olha que legal. Dessa forma, obtém-se um maior dinamismo que as aulas e perde-se menos tempo com conteúdos aleatórios, que fatalmente serão esquecidos pelos estudantes em pouco tempo. Né? Quando eu estava no antigo ginasial, que hoje é o Fundamental 2, eu tive a felicidade de ter tido professores que nunca me obrigaram a fazer isso. E eu nunca tive medo, eu nunca tive rancor de geografia. Né? E olhem, 50 anos atrás. Então, quando o professor quer fazer um trabalho diferente, ele faz um trabalho diferente. Né? Gostaria aqui aproveitar e agradecer o trabalho de uma professora que eu amei, que eu
tenho uma admiração até hoje muito grande do professor Ione Lima, que me despertou a ciência geográfica. O aluno precisa desenhar mapas para aprender a geografia. Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, os livros didáticos exigiam que o professor exigisse do aluno fazer cartograficamente falando os mapas. Eu era muito chato, eu era muito exigente, mas eu não me preocupava muito com as curvas dos golfos, do que me deixava irritado profundamente quando eu fazia isso, porque eu cometi esse erro. Mas era um erro parcial, porque embora eu soubesse que não era coisa, os diretores da época exigiam que nós fizéssemos dessa maneira. A única coisa realmente que eu implicava com o aluno, que eu brigava com o aluno, insistia, quando ele deslocava a capital do leste, quando ele colocava no oeste. Ou quando era no norte, ele colocasse no sul, porque a coordenada geográfica é imperdoável. Você não pode trabalhar localização geográfica de qualquer maneira. Salvador é uma cidade litorânea, não é uma cidade interiorana. Eu não posso colocar Campo Grande como sendo capital do Piauí. Vocês não aprenderam na escola, assim como todo mundo aprendeu, que a única capital do Nordeste que não faz parte com o litoral é Teresina. Então eu não posso colocar Teresina, que é uma cidade nordestina, mas ela é do interior, ela não está na costa litorânea. Então, contextualizar isso é muito importante. Na realidade, muitas pessoas em suas salas de aulas de geografia tiveram como atividade o desenho de mapas de contorno sobre regiões. Países, em alguns casos, até do mundo inteiro. No entanto, essa prática não é necessariamente obrigatória para que os alunos acumulem melhor conhecimento cartográfico. Em muitos casos, aulas sobre a leitura dos mapas ou a aplicação deles são muito mais relevantes do que a realização mecânica de desenhos aleatórios. O que eu gostaria de dizer aqui para vocês é o seguinte: quando você trabalha mapas, você tem o problema da escala. Então, mapas de pequena escala, que não tem detalhe, realmente fica uma coisa muito distante. Mas um mapa de grande escala, onde que ele traz muitos detalhes, onde que ele tem uma planta, onde que ele tem um mapa mesmo da sala de aula, é interessante ele fazer esse desenho com o professor, para ele aprender o que é direito, o que é esquerdo, o que é norte, o que é sul, o que é leste, oeste, onde o sol nasce, onde o sol se põe, tem essa noção de movimento de rotação do planeta Terra. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é o que é também, embora o autor não tenha mencionado, eu gostaria de dizer o seguinte: a questão de escala e geografia é muito sério. Então, ele fazer o contorno da ilha de Shikoku no Japão não é importante, mas ele conhecer os contornos da ilha de São Pedro em São Leopoldo, né? Não com aquele rigor cartográfico, porque ele não é engenheiro cartógrafo, mas ele olhar uma imagem de satélite, olhar como é a ilha de São Pedro, é um recurso cartográfico interessante, sim. A geografia não possui uma aplicabilidade prática. Olha que em verdade, né? Lógico que tem aplicabilidade de verdade. Na realidade, a geografia pode ser uma ciência de viés horizontal, ou seja, que não se debruça sobre um único tipo de tema, mas sobre várias áreas com uma abordagem comum sobre todas elas. Possui um caráter eminentemente prático. Para fazer tudo isso, o professor de geografia tem que fazer projetos envolvendo os demais professores. Chamar o professor de história, o professor de química, de física, de sociologia, fazer um trabalho interdisciplinar. Aí o aluno vai perceber que a geografia, ela está contextualizada. Ela não está dicotomizada, ela não está separada, mas ela está contextualizada. Isso é importante. Mas o professor sozinho é muito difícil fazer isso. Não se esqueça que as salas são numerosas e o número de aulas que ele tem que trabalhar é muito grande para ele sobreviver. Portanto, é errôneo de considerar que os conteúdos ministrados não possuem uma relação com o real, sendo que, na verdade, eles sempre estão relacionados com algum evento que se reproduz no espaço geográfico, né? Por exemplo, essa situação do coronavírus, né, que começou no Sudeste Asiático, que chegou na escala mundial.
é um ótimo momento para você avaliar a progressão cartográfica do vírus, o professor de matemática avaliar quantas mortes por dia nos determinados países, quais regiões que foram mais e as que foram menos atingidas por tudo isso. Dá para fazer um trabalho legal. Embora seja um problema de saúde pública no mundo, vale a pena você fazer um trabalho interdisciplinar. Estou lembrando disso agora. Dessa forma, iniciar as aulas apontando a atualidade dos conhecimentos geográficos pode se tornar uma importante arma para atrair a atenção dos estudantes. Não só da geografia, mas de todas as áreas, né? A geografia é a descrição da terra e dos lugares. Quando você fala descrição, fica um problema, né? Você descreve. Por exemplo, eu estou o arista com uma camiseta azul. Pronto. E se descrever, né? Por que esse tipo de trabalho em geografia não emplaca mais? Porque o aluno pode até aceitar a descrição, mas ele quer entender a explicação. Por que acontece isso? Por que choveu muito? Por que não está nevando no inverno na Península Escandinava hoje? Ele quer entender. Então, quando você fala que a geografia é uma disciplina descritiva, uma ciência descritiva, você peca profundamente. Você tem que descrever e explicar. A minha geração aceitava a sua descrição. Hoje, graças a Deus, você tem alunos que enchem o saco do professor e o professor tem que ir atrás e montar a aula, se ele quiser manter o emprego dele. Isso é muito bom, tá? Na realidade, durante muito tempo, a geografia caracterizou-se como a ciência do estudo da diferenciação das áreas ou sobre as distribuições e características dos diferentes lugares. No entanto, atualmente ela possui uma acepção um pouco mais ampla e complexa, deixando de ser descritiva para se tornar reflexiva e estimular o pensamento crítico, social e cotidiano. Mas para você fazer uma reflexão correta, você tem que ter embasamento teórico. Não existe aula de geografia sem uma boa formação de conteúdo de geografia do professor. Você só ensina aquilo que você sabe. Se você não sabe, você não ensina. Então, uma coisa não substitui a outra. O professor precisa ser muito bem formado, ele tem que estudar sempre para estimular o aluno. Não adianta ele levar uma parafernália tecnológica para a sala de aula, mostrar um monte de slide e tal, fazer um show, e na primeira pergunta o professor cair. Professor, o que significa isso? O professor não sabe a matéria. Aí é realmente uma situação preocupante. E é o que, infelizmente, eu estou percebendo. Tá? A geografia precisa ser dividida em física e humana. É a falsa dicotomia entre a geografia física e a geografia humana, né? Na realidade, ao contrário do que muitos geógrafos e não geógrafos pensam, a geografia não se divide em física e humana, ou pelo menos não deveria. Ao apresentar diferentes fenômenos, e recomendável é que eles apareçam em complementação mútua. Já mencionei isso lá no começo. Qual o grande problema? O professor trabalha com livro apostilado, com conteúdo apostilado. Muitas vezes o aluno ele não permite, ele quer tudo. A sequência, página 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não percebe que o professor pode navegar dentro da apostila, fazer esse trabalho interdisciplinar que nós já mencionamos há pouco. Porém, quando o professor mostra para o aluno que é necessário esse caminho interdisciplinar envolvendo vários ramos da geografia, ele deixa de lado essa geografia estática, ele percebe que está tudo em movimento, como um âmbar elétrico, tudo ligado ao mesmo tempo. Isso é bárbaro. Quando você vê um filme, você não vê só a paisagem, você vê tudo. Quando você olha uma paisagem geográfica, você não está vendo só o céu, você não está vendo só o chão, você está vendo tudo.
E esse todo é que é a riqueza da informação geográfica, certo? A geografia atualmente é somente social e crítica. Por que que... Teve uma época aí que eu não sei direito o que aconteceu. Eu sempre tive aversão a essas bobagens que davam aula de geografia quem era formado em outras áreas do conhecimento humano. Então, muitos colegas naquela época, quase 40 anos atrás, falavam assim: eu vou trabalhar tal assunto que é mais fácil, né? E pegava os conteúdos de geografia física e jogava tudo para o professor de ciência. E quem era formado em geografia, né, ficava perdido naquela situação, porque um professor dava só geografia humana, o outro trabalhava só geografia física, e o aluno nunca conseguia entender absolutamente nada, porque ele não tem esse conhecimento, né? Ele não consegue perceber a beleza e o rigor que a disciplina exige, né? E essa parte social e crítica prejudicou muito a geografia. Por isso que tem muitos professores até hoje buscando fazer especialização na área de geografia considerada fácil, por não querer se dedicar. A geografia física não é mais difícil ou mais fácil. Ela tem os conhecimentos dela, ela tem as áreas de atuação dela. Então, quando você fala atualmente somente social e crítico, você está mostrando que muitos geógrafos não trabalham geografia física porque acham que é mais difícil, acham que é mais trabalhoso. E aí, isso acaba com o que nós falamos agora há pouco, de mostrar esse casamento harmonioso entre as áreas. Isso é lamentável, tá? A partir dos anos 70, a corrente crítica marxista realmente adquiriu um maior peso, porém ela não é a única ou mais importante dentre as demais reportagens, valendo também as interpretações de viés cultural e simbólico, além de outras concepções. Então, é esse modismo que atrapalha. Eu não sei as outras áreas do conhecimento humano, mas a geografia sempre teve modismos. Você não entrar na moda, você não abrir mão daquilo que é correto, é muito difícil. A geografia aborda vários temas, mas não se aprofunda em nenhum. Meu Deus. Né? É a famosa geração de professores que ficam presos 24 horas na internet sem ler sites oficiais. Na realidade, essa crítica é com muitos alunos e professores de outras áreas do conhecimento. Não é não. É muito comum na geografia. No entanto, ao contrário das frequentes acusações, a geografia não possui um caráter superficial. E isso também vale para o ambiente educacional. Não deveria ser superficial. Mas se o professor acha que determinados ramos da geografia são mais fáceis ou são mais difíceis, ele vai deixar para segundo plano aquilo que ele considera ser mais difícil, sim. Ele vai deixar. E o aluno não vai cobrar porque ele desconhece a realidade. Como já frisamos, a geografia é uma disciplina horizontal, de forma que a sua característica é a abordagem socioespacial e não os temas a que ela se dedica. Nas aulas de geografia, sobre Cerrado, aponta-se para a distribuição e localização desse domínio, além dos principais contextos, todo o processo histórico, né? Tudo ligado uma coisa a outra. A geografia é uma ciência atual que não faz uso de temas do passado. Na realidade, um dos principais erros cometidos por professores nas aulas de geografia é a não aplicação correta dos temas históricos. Como sabemos, o espaço geográfico é fruto das ações, das técnicas, da composição, dos objetivos e dos elementos físicos e sociais. Portanto, ela é fruto também das relações históricas. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Imagina um professor dando aula de sítio urbano em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer município brasileiro. Você imaginou você mostrar o momento que aquilo foi construído, tipo de construção, a relação com os imigrantes ou não, com os nativos que construíram aquele centro histórico, aquele sítio urbano,
a transformação do sítio urbano em situação urbana, as funções urbanas que aquele município ganhou ao longo da sua história. Então, como que ela não pode estar relacionada ao passado? Imagina você ir no pátio do colégio em São Paulo, fundado pelos jesuítas. Aquilo ali é uma aula de história. Como é que você trabalha sítio urbano de uma mega cidade como São Paulo, descartando o processo histórico? É impossível. O ensino, renovação da geografia escolar. Deixando de lado os mitos, que me deixam apreensivo com tudo aquilo. O ensino da geografia, desde os anos 80, vem passando por profundas alterações, deflagrando a emergência de uma renovação em suas bases. Que coisa boa! Onde antes predominava o quantitativo e o excesso de informações que o aluno deveria decorar sobre os países, as regiões e os continentes, agora é um domínio de conhecimento mais dinâmico e principalmente crítico. Qual a diferença entre quantitativo e qualitativo? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Choveu 30 milímetros, isso é quantidade. E qualidade? Quem gerou a chuva? Qual foi o sistema atmosférico gerador de chuvas? Né? Então você está dando a quantidade e ao mesmo tempo você está mostrando a qualidade da chuva. Quem gerou mais? E o detalhe, quais foram as áreas urbanas mais atingidas por uma chuva? E aí você trabalha com viés histórico, né? Aspecto social. Me irrita profundamente todo verão em Salvador, aquele deslizamento de encosta, aquele povo caindo, perdendo tudo, morrendo, toda aquela confusão, tal. Passa o verão, vem o período de seca, ninguém comenta mais nada, vem o próximo verão, tudo a mesma coisa. Então, se todos os anos acontece a mesma coisa, por que nós não mudamos essa realidade? Porque para mudar, você tem que mudar. Você tem que exigir coisas novas. E não é todo mundo que está disposto a mudar. Porque quando você fala em mudar, exige trabalho. E ninguém gosta muito de trabalhar, seriamente. Um outro assunto que nós podemos trabalhar, que já trabalhamos, né? É um conteúdo muito comum nas escolas, do ensino fundamental e do ensino médio, da renovação da geografia escolar, é o tema de globalização, né? Feito com muita cautela, feito com muita responsabilidade, né? E sempre o mais frágil sai perdendo. Então você tem que saber trabalhar para que a coisa fique, para que você não acentue ainda mais a diferença entre ricos e pobres. Mas se o trabalho, se o assunto de globalização for bem trabalhado, o aluno começa a entender o seu cotidiano, sim, né? Quando ele liga o seu celular, quando ele vê pela internet, quando ele fala com o neozelandês durante a madrugada, enfim. Ok? A geografia também é um elemento de extrema importância e que exerce influência direta sobre a geografia em sala de aula. A revolução técnica científica vem colaborando para o aumento da importância do estudo sobre os diversos lugares do mundo, uma vez que a integração mundial exige que as pessoas conheçam cada vez mais sobre o mundo em que vivem. Quando você mostra a revolução técnica científica para os alunos, mostrando tudo, né? Os centros de tecnologia por excelência, né? O Vale do Silício, por exemplo, nos Estados Unidos, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos. Quando você mostra tudo isso, o que a gente tem que mostrar é o seguinte, que é a visão que eu tenho, que você pode mostrar, mas que esse conhecimento não chega a todos. E que, infelizmente, você pode usar essa tecnologia para favorecer um grupo e desfavorecer outro grupo, né? Países que não produzem ciência por falta de recursos econômicos são obrigados a comprar tecnologia estrangeira, afetando ainda mais a sua economia, a sua dependência tecnológica. Então, se você souber trabalhar, o tema globalização é muito interessante. Essa facilidade na integração dos conhecimentos sobre os mais diversos lugares
evidencia o quanto o mundo forma uma cadeia interligada de práticas e acontecimentos. Olha o coronavírus. Está o mundo inteiro louco, interligado, todo mundo preocupado. Ninguém consegue resolver um problema, né? Hoje, até hoje, é 30 de março, ninguém consegue fazer nada. Isso demonstra nitidamente como que o intercâmbio entre os profissionais da saúde do mundo todo, né? Essa troca de informação entre os países, entre os cientistas do mundo todo, como isso é saudável, como isso é importante, né? Isso é globalização do conhecimento, certo? E todo mundo perceber que, malgrado os avanços e tal, tem muitos assuntos, tem muitos temas ainda desconhecidos do homem. Integramos cada vez mais uma rede econômica e diplomática que encurta as distâncias e minimiza isolamentos. Essa ligação econômica é séria, né? Grandes grupos econômicos mandando e desmandando na Bolsa de Valores, né? Se você contextualizar essa noção para o aluno, ele vai ter uma visão globalizada, mais crítica, consciente do que está acontecendo no cotidiano dele. É preciso construir uma geografia escolar cada vez mais atual e dinâmica, isto é, que leve à consideração os processos de transformações espaciais em nível global e regional. Você ter diversas análises de investigação, que a globalização poderá ou não auxiliar nessa análise. Vai depender muito da realidade de cada país. Pessoal, eu gostaria de me despedir de vocês. Tenha uma visão crítica dentro da sala de aula, se posicione, mostre como vale a pena a gente ter conhecimento para julgar, porque para julgar você tem que conhecer. Você tem que ter conhecimento. O professor é a autoridade máxima dentro de uma sala de aula e ele tem a função, ele tem a responsabilidade de formar ótimos cidadãos. Até o próximo encontro, um abraço a todos. Obrigado.